Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Gente, hoje de manhã eu fiz um vídeo falando aí sobre o time que escalaram aí, né? E quando eu vi aquela escalação daquele time, eu falei no vídeo de manhã que com esse time a gente não ganha nem do Nova Iguaçu. Falei, pode vocês procurarem meu vídeo aí de manhã aí, que eu com esse time de pereba, a gente não ganha nem do Nova Iguaçu. E vou voltar a repetir para vocês, esses jogadores que estão no Vasco não jogam porcaria nenhuma. Não jogam nada. Esse Paulo Henrique é peladeiro. Eu venho falando isso desde quando o Vasco contratou esse cara. É peladeiro, porra. Não servia para o Atlético Mineiro, era terceiro reserva lá. É um peladeiro. Aí você vê, Praxedes, isso porra não joga nada, cara. Todo mundo sabia disso desde o ano passado. Toda a torcida do Vasco criticou esse cara. E eles contrataram essa merda, porra. Aí tu vê, Serginho não joga porra nenhuma, caralho. Aí tu vê, Zé Gabriel é fraquíssimo, não marca ninguém, porra. Esse cara não marca ninguém, é outro jogador horrível, porra. Rossi não joga nada, porra. Eu falei, quando eu vi a escalação, eu falei, esse time não ganha nem do Nova Iguaçu, porra. Porque esses jogadores são fraquíssimos. A gente já sabe disso, a torcida do Vasco já sabe disso, porra. Aí tem gente que fica criticando que eu falo a verdade, porra. São peladeiros, não tem condição de jogar no Vasco. E não mudou nada no Vasco, eu falo pra vocês, porra. Não mudou nada, continua a mesma porcaria. As mesmas vergonhas que nós passávamos nos anos anteriores, nós vamos passar esse ano com esse time, porra. Nós temos alguns zagueiros, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu quero queimar minha língua, vocês podem me cobrar, mas eu não confio nesse zagueiro aí, João Vitor, que o Vasco contratou por 30 milhões, porque com 30 milhões você trazia um baita de um zagueiro por aí. Eu não confio, posso estar errado, caralho, mas o cara é muito lento, é muito lerdo. Eu vi 2 partidas dele, a segunda partida que ele jogou hoje, para mim, ele é lerdo demais. Então, é isso que eu falo para vocês, cara. Nós, como torcedor do Vasco, a gente continua sofrendo, porra. Campeonato Carioca não vale nada. Vale pra caceta, porra. O Campeonato Carioca vale muito. Não vem dizer que tá se preparando para jogar uma Copa do Brasil, se preparando para jogar um brasileiro, que o Campeonato Carioca vale muito, porra. Ganhar um título de Campeonato Carioca, a gente já não ganha desde 2016, porra. E a gente tem a oportunidade de, pelo menos, ganhar o título do Campeonato Carioca. Eu falo isso para vocês. E apresenta esse cambada de jogadores horrível aí. Esse Rossi, eu venho falando lá de trás, que não joga porra nenhuma, já não tinha condição de jogar no Vasco. Será que esses caras não são profissionais para ver que esses caras, que nós que somos torcedor, eu que sou torcedor do Vasco, eu sei que essa porra não joga nada. Esse Serginho fez aquele gol de cabeça, só isso e mais nada, porra. E nego acredita, quando o cara faz o gol, não, o cara é craque. Salvou o Vasco, fez o gol de cabeça. Esse Zé Gabriel não joga nada. Eu venho falando há muito tempo pra vocês, Zé Gabriel é outro jogador horrível. Não joga nada, porra. Aí fica queimando os moleques. Queimando o Ryan, o garoto de 17 anos, botando o garoto num fogo desse. O Eric Marcos, a mesma coisa, botando o cara pela direita, que o cara, eu sempre vi ele jogar pela esquerda, volto a repetir, o Ramon Dias tá botando o garoto pela direita, porra. Eu não consigo entender isso. Aí vem aquele David, que eu falei pra vocês, o cara não serviu pro São Paulo, o cara não serviu pro Internacional, vai servir pro Vasco? Porra, estão de sacanagem, rapaz. Só podem estar de sacanagem com a gente. Só pode estar de sacanagem com a torcida do Vasco. Cadê o Alexandre Mato? Que tá vendo que esse time é horrível, porra. Vai chegar aí. Tem 3 jogadores para estrear aí, né? Tem 3 jogadores que vão estrear. Será que essas porra vão corresponder? Será que, porra, com 30 milhões, você trazia um baita de um zagueiro, caralho. Você no mercado, com 30 milhões, você trazia um baita de um zagueiro. Aí traz esse garoto aí, João Vitor. Que para mim, eu quero estar errado, mas para mim é um lerdo.
Aí, se você somar aí, nós temos o Medel, que é um jogador experiente, que no último jogo fez aquela merda ali, de encostar no cara, o cara de frente lá pro ataque dele, de costa pro gol, o cara deu uma trombada no cara ali dentro da área, se foi pênalti eu não sei, mas foi infantil de um jogador experiente como ele, jogador de seleção. Aí nós temos o Léo Pelé, que é um jogador que tem uma regularidade boa, entendeu? Tem o Maico, aí acusaram o Maico, que o Maico falhou hoje. Mas, porra, tem uma bola que foi lançada ali no meio, o cara perdeu a bola, eu não sei quem foi. Eu tentei identificar quem foi que perdeu aquela bola ali no meio, que não conseguiu segurar a bola, não sei se foi o Rossi, não sei se foi o Praxedes, não sei quem foi. Aí a bola veio para a defesa, que eu falo para vocês, se você não tiver um marcador ali na frente da área, não tem defesa nenhuma que segura, porra. E nós estamos passando por essa situação outra vez, caralho. Porque os jogadores que jogam do meio para frente são horríveis. Não tem condição de jogar no Vasco. Volto a repetir para vocês, não tem condição de jogar no Vasco. Aí domingo, o torcedor do Vasco da Gama vai para o Maracanã. Fala para mim, você teria coragem de ir para o Maracanã, ver o jogo, mesmo o mando de campo sendo do Vasco? Aí tem um cara lá no meu grupo lá que falou que postou 200 conto. Eu queria ver ele de cara a cara com o cara e falou assim, ó, tô apostando aqui 200 conto. Queria ver se é verdade. Não vem com mentira, não. Não vem com mentira que você apostou 200 conto, o cara lá do meu grupo, que é cascata, porra. Que hoje ninguém, só se for um maluco, só se ele for maluco de apostar 200 conto no time do Vasco contra o Flamengo domingo. Porque nós não temos, do meio para frente nós não temos ninguém. O Verratti está deixando a desejar. Já tem 6 partidas que ele não faz um gol. E o centroavante tem que fazer gol, porra. Vive de gol, porra. Aí nós temos Rossi, temos Serginho. Porra, é difícil, cara. É muito difícil. Não é? Eu, como torcedor do Vasco, eu fico puto da vida em ver essas coisas. Porque eu vi muita gente falando, não, já mudou, agora é outro patamar. O Vasco agora tem uma empresa, o Salgado salvou o Vasco. Se não fosse o Salgado, a gente estava fudido. A gente estava na 3ª divisão. Estou falando isso para você, Paulão, lá do meu grupo. Estou falando para você. Salvou porra nenhuma, ele fudeu, foi o Vasco. Acabou com o nosso Vasco, esses caras. E essa empresa safada, essa empresa 771, que não vale porra nenhuma, que não tem dinheiro para contratar grandes jogadores, que nós pensávamos que o cara que estava no Vasco, né, o Bratz, Paulo Bratz, era fraquíssimo, que não trazia jogador. Porra, não traz porque os caras não têm dinheiro para trazer. Agora entrou o Alexandre Matos. Alexandre Matos está contratando quem? Está trazendo jogador de aposta. Jogador de aposta. É diferente do nosso adversário que contrata o jogador, veste a camisa e vai ser titular. Está trazendo jogador de aposta. Vai estrear 3 jogadores aí que está trazendo aí, sei lá, se está certo ou não está. Eu não estou nem mais acompanhando, porra. Porque eu estou, como torcedor do Vasco, eu fico chateado, porra. Chateado com o que está acontecendo. Aí vocês acharam que o Pedrinho vai ser o presidente do Vasco, que o Pedrinho vai trazer a Crefisa, que o Pedrinho vai trazer jogador, não vai trazer porra nenhuma, o Pedrinho não vai fazer porra nenhuma. E veja aquele babaca daquele Edmundo falando só merda do Vasco. Falando só merda. O que esse cara é do Vasco para falar do Vasco, porra? Um cara que não tem credibilidade nenhuma, porra. É difícil, cara. É difícil. Eu vou ser sincero com você, cara. Eu não acredito, se não melhorar, se não trouxer jogadores, que esse vai vestir a camisa e vai jogar. Entendeu? E a gente só está contando aí hoje com alguns jogadores da zaga, né? Que para mim o Léo ainda é um jogador muito regular. O Maico fez um bom campeonato no final do ano.
eu não sei se ele vai manter o mesmo ritmo, que ele era a reserva do Santos. A gente não pode esquecer isso, que era o terceiro reserva no Santos. Não queriam ele lá. Mas fez um bom campeonato, ajudou o Vasco a vir para a primeira divisão, ajudou. Não estou culpando ele na falha de hoje, não estou culpando ele, não. Vou dar mais uma credibilidade. Aí nós temos o Medel, como eu falei, no último jogo ele fez aquela merda, né? E tem esse João Vitor, que para mim, eu posso estar enganado, mas para mim é um lerdo. Eu vi 2 partidas dele jogar e não gostei. Tomara que eu esteja errado. Agora, falo para vocês, cara, venho falando. Eu chego num clube, eu como um técnico, ou então um diretor de futebol, vou começar uma temporada. Porra, você conhece futebol, o Alexandre Matos conhece futebol, ó. Eu não quero esse, não quero aquele, não quero esse, não quero aquele. Porque amanhã o técnico vai ser obrigado a contar com essas porra. O técnico é obrigado a contar com essas merdas que não jogam nada. Aí você vai ver agora à noite o jogo da mulambada, que vai poupar 3 ou 4 ou 5 jogadores e vão jogar em alto nível. Os que vão entrar jogam em alto nível. E nós não temos jogador para entrar na reserva desses jogadores. Do Paê, que está dando certo agora. Esse ano o cara está jogando bem, está dando certo. Mas se não puder jogar o Paê, vai botar quem? Jogador de 37 anos que vai fazer esse ano. Aí se não puder jogar Medel, vai jogar quem? Se jogar o Piton não jogar, vai jogar quem, porra? É isso que eu falo para vocês, cara. O sofrimento continua, porra. O sofrimento continua. Com certeza que o sofrimento continua. E nós, torcedores do Vasco, não aguentamos mais isso, porra. Não ficam batendo palma pra essas merdas, não, que isso não jogam nada, cara. E a gente tem que cobrar desse agora do Alexandre Matos. Que esse cara veio para dar um jeito no Vasco. Ele falou aí numa entrevista que a gente não... Eu não peguei mesmo a entrevista. Eu tô indo na barca aí que mandaram para mim. Que ele disse que o Vasco é um Vasco do futuro. É um projeto para 10 anos. E se o Vasco for campeão, segundo ele falou, se o Vasco for campeão, vai atrapalhar o projeto de 10 anos do Vasco. Pelo amor de Deus, espero que isso aí seja cascata, que seja fake news, ou que a torcida entendeu mal, que alguns torcedores que mandaram para mim entenderam mal, porque é difícil você acreditar numa porra dessa, caralho. É difícil. Mas, vou fazer o quê, né, cara? O sofrimento continua. O sofrimento continua. E eu pergunto a você, torcedor, você vai domingo no Maracanã? Você tem coragem de ir domingo no Maracanã? Porque há anos que a gente começa o Campeonato Carioca tomando porrada do time do Flamengo. Passando vergonha para esse time. E vai começar o Brasileiro, vai começar daqui um bocado a Copa do Brasil. Nós vamos jogar com o Marcílio Dias lá dentro. O Marcílio Dias lá dentro é um estádio pequeno que dá para 6 mil pessoas. E jogar com aqueles caras lá dentro, operário, com todo respeito, que são trabalhadores, alguns jogadores são trabalhadores, como anteriormente nós jogamos aí no campeonato da Copa do Brasil e fomos eliminados por jogadores que eram trabalhadores, operários. E o Marcílio Dias não fica para trás e jogar lá dentro com eles é difícil pra caceta. E se nós não tivermos um time, nós vamos ser eliminados pelo Marcílio Dias. Olha o que eu tô falando para vocês, porra. Mas é isso aí, cara. Vocês desculpam aí a minha revolta, né? Desculpa a minha revolta. Às vezes eu fico vendo aí no meu grupo, né? Alguns vascaínos verdadeiros que conhecem futebol, falando a verdade e nego fica puto com eles. Flávio Roberto é um. Eu sou outro. Às vezes eu nem gosto de falar nada lá para não aborrecer o pessoal do grupo. Porque se eu for falar a verdade, muita gente vai ficar puta comigo e vai ficar como ficaram com o Flávio Roberto. Que fala a verdade, porra. Porque a gente tem que ser verdadeiro, nós somos torcedor, a gente gosta, ama esse clube, porra. E a gente tá cansado de sofrer. Mas estamos juntos aí, gente. Uma boa noite para todos, né? Mas vamos continuar torcendo.
Você vai perguntar, Roberto, mas você não acredita no domingo? Eu vou acreditar, porra. Eu sou vascaíno, eu vou acreditar numa vitória, porra. Eu vou acreditar. Clássico é clássico, porra. Eu vou acreditar. Só não tenho coragem de ir no Maracanã, mas eu vou acreditar. Porque a última vez que nós fomos para o Maracanã, nós saímos no intervalo do jogo. Já estava tomando uma porrada, nós saímos no intervalo do jogo. Eu não vou, porque eu continuo acreditando, mas não vou ao Maracanã. Saudações vascaínas, uma boa noite. Desculpa aí